Dando continuidade no Salmo número 1, verso 3, diz o seguinte: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O versículo de número 3 é uma continuidade daquilo que o Salmo 1 quer nos transmitir. Em breve eu estarei fazendo um resumo do número 1 inteiro, mas em breves palavras, mais minuciosos detalhes. O verso 3, ele fala algumas coisas importantes. Primeiro, ele fala que o cidadão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que o cidadão que não se detém no caminho dos pecadores e nem senta à mesa com os escarnecedores, e o camarada que tem mais prazer na lei do Senhor do que qualquer outra coisa, ele entra com a ação de pegar esta lei e meditar de dia e de noite. Meditar poderia se chamar de medir o coração, medir o pensamento do homem de acordo com a palavra dele. Então, aquele que tem prazer na lei de Deus, na palavra do Senhor, ele dá uma continuidade no verso 3, dizendo: camarada que tem prazer na lei, na palavra de Deus, naquilo que o Senhor deseja transmitir através da sua palavra, o cidadão que tem prazer na voz de Deus, de ouvir a voz de Deus, ele é comparado como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. O que o salmista está dizendo? Ele está comparando um camarada com uma árvore. Mas entenda, era comum em Israel o homem ser tratado, uma maneira simbólica de ver, uma maneira simbólica de falar. O homem, ele era comparado a uma árvore. Até Jesus Cristo muitas vezes usou esse termo. Ele diz que a árvore que não está plantada em Cristo será arrancada e lançada fora. Ou seja, é comum a árvore ser um símbolo de um homem, de uma condição. A condição da árvore é a condição do homem. Então o salmista está dizendo o seguinte: aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite será plantado como uma árvore, ou seja, como uma árvore, e é plantado em um determinado lugar, não é em qualquer lugar. Primeiro, uma árvore, para ter não é uma árvore silvestre, aqui não é uma árvore qualquer, é uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Uma árvore que tem cuidado de ser plantada é uma condição de cuidado. Entenda, essa expressão será plantado é uma árvore estabelecida por alguém. E quem é que o salmista está dizendo? Será plantado pelo próprio Deus. Aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e noite será como uma árvore plantada pelo próprio Senhor junto aos ribeiros de água. Então, o camarada é plantado pelo Senhor junto a ribeiros de água. Aí vem Jesus dizendo, segundo escreveu os evangelhos, Jesus se apresentando como fonte de água viva, como está lá escrito em João 4. Então, junto à água, a fonte de águas,
esta árvore cresce. Essa árvore ela não cresce num deserto, esta árvore ela não cresce num lugar errado. Sabemos que uma árvore plantada junto a correntes de água, a raiz cresce com mais profundidade, com mais solidez. A árvore cresce com mais saúde. A árvore cresce com mais beleza, porque ela está plantada junto a ribeiros de água, a fontes de água. Uma árvore que não é plantada junto à fonte de águas, ela nasce e padece pelo sol. Ela nasce e o seu tempo é curto. Ela cresce sem beleza, ela cresce sem estrutura. Assim, eu quero comparar a árvore que é plantada junto aos ribeiros de água e a árvore que não é plantada junto a ribeiros de água. A árvore que é plantada junto aos ribeiros de água, ela cresce com saúde, com beleza, com profundeza, aos cuidados de quem o plantou. Quem o plantou? O próprio Deus. Mas uma árvore que não cresce junto aos ribeiros de água, ela é consumida pelo próprio tempo. Ela não tem beleza, ela não tem estrutura e ela não tem saúde. Essa árvore que não cresceu junto a ribeiros de água são pessoas que tentam crescer, que tentam levar uma vida superficial, que tenta avançar sem os cuidados do Pai. Acontece que essas árvores, elas passam rapidamente e é esquecida e para nada serve a não ser para ser lançada fora e ser queimada. Mas a árvore que é plantada junto a fontes e ribeiros de água, ela cresce, ela é bela e ela cresce com saúde. Assim é o homem que é plantado pelo Senhor ou a mulher que é plantada pelo Senhor. Ela está junto aos ribeiros de água, que representa Jesus Cristo, ou a providência de Deus, ou a graça de Deus. O camarada que cresce junto à fonte da água dos céus, cresce com saúde, cresce com solidez, avança na fé, porque os cuidados que ela tem de estar junto a esta fonte faz dela ser uma árvore frutífera. Avançando, será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Entenda, se essa árvore está plantada junto aos ribeiros de água, como eu falei, ela vai crescer com saúde, ela vai dar frutos na estação própria, ou seja, no momento certo, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai ter folhas e ela vai dar frutos. A árvore que não é plantada junto aos ribeiros, ela cresce, ela nasce, cresce e morre. Ela não dá frutos, ela não produz frutos, ela não produz folhagem, porque a folhagem seca-se como em um ambiente seco. Então, mas o salmista dá mais êxodo, dá mais a profundidade sobre a árvore que é plantada ao ribeiro de água. Aqueles que estão aos cuidados do Pai, no tempo certo, ele vai dar frutos. Essa árvore vai produzir fruto na estação própria, não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. É plantada pelo Senhor, junto aos ribeiros de água, e no tempo certo ela dará frutos. Entenda, nenhuma árvore é apedrejada se não produzir frutos. Observe, só é apedrejado árvores que produzem frutos no tempo certo. Entenda, numa estação certa, no momento certo, eu vou produzir, eu vou dar frutos, você vai dar frutos, se você estiver plantado no Senhor, junto aos ribeiros de água.
Se nós permanecermos plantados junto ao ribeiro de água, no momento certo nós vamos produzir frutos na estação própria, e cujas folhas não caem. Por que essas folhas não caem? Porque essas folhas, elas permanecem em constante mudança e em constante crescimento. A água não deixa com que essas folhas sequem, não somente fruto, mas também as folhas. Essas folhas é a graça de Deus nas nossas vidas. As graças de Deus nas nossas vidas, elas não secam enquanto estivermos plantados na presença de Deus. A graça de Deus não se afasta de nós enquanto nós estivermos plantados junto à corrente, ao ribeiro de água, que é Jesus Cristo. Então, que venhamos a não deixar essas folhas cair, se distanciando de Deus. Que a graça de Deus não se afaste de nós quando a gente estiver em uma circunstância, em um momento, a gente priorize estar plantado independentemente da estação no Senhor. E o salmista continua no verso 3 dizendo: e tudo quanto fizer prospera. Essa prosperidade não é uma prosperidade só de ouro, prata e bronze, não. Essa prosperidade é uma prosperidade na alma, é um prazer de estar junto aos ribeiros de água. É um prazer meditar na lei de Deus. É um prazer estar no centro da vontade de Deus. A verdadeira prosperidade é estar no centro da vontade de Deus. A verdadeira prosperidade não é aquilo que os homens e a sociedade tanto pregam, não. A verdadeira prosperidade está em estar ao ribeiro, estar junto ao ribeiro de água, que é Jesus Cristo, é dar fruto na estação certa, no momento certo, e é permanecer em Cristo, para que a graça de Deus não se afaste de nós e que as nossas folhas venham permanecer em Cristo Jesus, que é a própria graça de Deus. A verdadeira prosperidade está em estar no centro da vontade de Deus. A verdadeira prosperidade está em ter prazer nas coisas de Deus. A verdadeira prosperidade está em permanecer nesta fonte, nesse ribeiro de água que é Cristo Jesus, que é o nosso próprio Deus. Então essa prosperidade, ela vai além da perspectiva humana. Ela vai além daquilo que o ouro, a prata ou o bronze pode comprar. Essa prosperidade está em viver em harmonia com as coisas de Deus. Então, é isso que o salmista traz com detalhes no verso 3. Eu poderia me estender, mas o vídeo vai ficar muito longo, mas eu quero deixar esses detalhes que o salmista nos deixou para edificar a nossa vida espiritual. Observe, se o camarada não tem mais prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, ele deixou de ser próspero. Quando o camarada perde a alegria de buscar a Deus, ele está deixando de ser próspero. Quando ele começa a se afastar do ribeiro de água, que é Jesus Cristo, ele começa a jogar sua prosperidade de lado. Próspero é aqueles que estão na presença de Deus. E aqueles que não são prósperos ainda, que Deus venha a dar prazer do alto, em que nós venhamos a plantar as nossas vidas junto ao ribeiro de água, que é Jesus Cristo. Era isso que eu tinha para deixar brevemente para aqueles que tiverem a oportunidade de acompanhar esses detalhes
que o salmista nos traz para a edificação das nossas vidas e que venhamos a entender que não existe nenhuma prosperidade maior do que estar debaixo da graça de Deus. Que Deus abençoe.